Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Fernando Figueiredo, sou investigador e o atual coordenador do Centro de Investigação da Terra e Espaço da Universidade de Coimbra. E estou aqui para vos falar um bocadinho do centro e um bocadinho de um projeto de investigação que está na origem desta exposição, esta exposição que o ano passado correu já algumas bibliotecas e alguns espaços aqui da região centro, sobre o sismo de 1969, que o ano passado comemorou 50 anos e achámos por bem, no âmbito desse projeto, que já vos vou falar um bocadinho melhor, lançarmos esta exposição. Também os colegas da Universidade de Lisboa, do IDL, tinham também uma exposição itinerante e nós associámos, e então o que vão ver e que está agora presente aqui na Biblioteca Carlos Mateus é precisamente uma parte dessa exposição que o ano passado andou por vários pontos da região centro e também até do país, em parceria com esses colegas do IDL. Vou-vos só aqui, peço desculpa, compartilhar aqui a tela, espero que vocês estejam a ver, muito bem. Vamos falar um bocadinho então de que projeto é este e o que é este centro, não é? Que centro de investigação é este? Ora, muito bem. O centro de investigação é um centro da Universidade de Coimbra, financiado por a FCT, chama-se CITEU, que é no âmbito desse centro de investigação, que alberga vários projetos, já vos vou falar um bocadinho melhor. Há um projeto chamado ISTIGU, que é um projeto de investigação para a história das geociências em Portugal. É um projeto financiado pela Fundação Ciência e Tecnologia e está então sediado no CITEU. O CITEU, Centro de Investigação da Terra e do Espaço. Eu penso que o nome já ajuda um bocadinho talvez pelo menos a pensar o que é que lá estudamos. Estudamos precisamente fenómenos físicos, ou seja, fenómenos naturais, da Terra e do espaço, mas muito ligados a esta interação Terra e espaço. Estamos muito preocupados em perceber fenómenos físicos na Terra, como, por exemplo, os sismos, como, por exemplo, problemas de investigação em geomagnetismo, de meteorologia, como é que estas relações, principalmente com a nossa estrela-mãe, que é o Sol, não é? Como é que essas interações, principalmente Sol-Terra, se desenvolvem e o que é que podemos sobre isso perceber e sobre isso produzir conhecimento para bem de todos nós. E já vos vou falar de uma área que é uma área, talvez o vetor principal da nossa investigação, e que somos praticamente um dos centros de investigação no país a desenvolver investigação sobre essa área, que é precisamente meteorologia espacial. Se nos quiserem ficar a conhecer um bocadinho melhor, temos página na internet, é só lá irem, e depois também, quando estes tempos horríveis passarem do Covid, na próxima primavera, em 2021, espero que as coisas já estejam todas mais fáceis, é com enorme prazer que vos poderemos receber lá no Observatório Geofísica e Astronómica da Universidade de Coimbra, onde o CITEU, onde o Centro de Investigação está sediado, e falarmos um bocadinho melhor sobre o que fazemos. E para já lanço aqui um repto, principalmente aos mais jovens, àqueles que estão a acabar o 12º ano, ou que vão acabar o 12º ano, agora é neste ano letivo que se está a iniciar, de nos visitarem e de perceberem uma série de investigação que desenvolvemos lá no centro e que a Universidade de Coimbra desenvolve, e por que não, para o ano, ou depois deste ano letivo, ou seja, para o próximo ano letivo, estarem a matricularem-se em cursos da Universidade de Coimbra e eventualmente virem a trabalhar nestas áreas, não é? O centro tem dois grandes grupos de trabalho, o grupo sobre a dinâmica do globo terrestre e outro sobre as ciências do espaço. Temos um grande campo de trabalho que são precisamente os riscos naturais e antrópicos. O outro é sobre precisamente a disseminação e conhecimento científico. E daí então esta exposição também está muito ligada a esta vertente de divulgação de conhecimento e de levar o conhecimento, neste caso agora então sobre a sismologia a todos, e depois essa área importantíssima cada vez mais do space weather, ou seja, estamos interessados no centro em perceber como é que, por exemplo, tempestades solares vão interagir com o nosso
campo eletromagnético terrestre e como é que isso tem repercussões, por exemplo, na nossa tecnologia, por exemplo, nas comunicações de satélite, na rede elétrica, e por isso conseguem perceber que é uma área muito emergente e muito importante de conhecimento, esta da meteorologia espacial. Isto é o centro. O centro alberga vários projetos científicos. Um deles é um projeto em História da Ciência, que é o chamado Projeto ISTIGUP, que é um projeto sobre a história do Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra. Este instituto tem mais de 150 anos de história, foi criado ainda no século XIX, com outro nome, não Instituto Geofísico, mas sim Observatório Meteorológico e Magnético. E então o projeto pretende precisamente estar estes 150 anos de atividade e de investigação em geociência em Portugal e alberga vários investigadores, não é? Investigadores esses que, de certa maneira, também continuam todo um projeto científico deste observatório criado em 64, ou seja, porque alberga não só historiadores de ciência, mas alberga também colegas das geociências que continuam a fazer e que fazem observações e estudos nestas três grandes áreas da meteorologia, de geomagnetismo e da sísmica em Portugal. O Instituto, criado há 150 anos, tem, como vocês devem imaginar, um espólio, um acervo de dados observacionais, de instrumentos, de produção de ciência enorme, e o projeto pretende precisamente estar isso. Aqui, vou aqui fazer um bocadinho de detalhe, como estamos aqui na exposição, por causa da exposição de sismo 69, sísmicas. Nós começámos observações sísmicas em 1903, éramos a única estação sísmica, esta de Coimbra do Observatório no país, e o sismo de 69, não, já havia outras estações em 69, mas em 1909, uma altura em que também há um outro sismo muito importante, ou seja, no século XX houve imensos sísmicos e há constantemente, como os colegas aqui de bocado falaram melhor sobre isso, eventualmente há eventualmente sismos praticamente contínuos, muitos a gente não nota, mas houve dois sismos históricos que se notaram bem e que tiveram bastante repercussões em termos sociais, com mortes, com desabamentos de casas e com grande impacto visível, não é? Um é o sismo de 1909 e nós fomos a primeira estação, a primeira e a única estação sísmica que o detectou. Aqui a bocado já tenho ali uma imagem do sismógrafo que observou esse sismo, e depois o sismo de 69, já havia outros, mas nós também o observámos, não é? Aqui está uma imagem antiga, isto é dos anos, talvez 10, 20 do século XX, ou seja, década de 1910, ao início, mais ou menos, do século XX, sobre o Observatório Magnético e Meteorológico. Hoje em dia, se nos visitarem, está muito diferente, mas reconhecerão, nesta imagem que agora vos aqui apresento, reconhecerão no que existe hoje muitos aspectos deste edifício primitivo, não é? Os 150 anos foram em 2014, 150 anos de vida do Observatório Magnético Meteorológico e, em parceria, por exemplo, com o CTT, fez-se uma edição de seus comemorativos, publicaram-se também umas revistas na universidade, houve palestras em torno da história e percebemos, nesses 150 anos, percebemos com mais profundidade que tínhamos aqui uma história a computar, uma história a tentar ir mais fundo, não é? E então montámos este projeto de investigação da história do Instituto. Temos imensas fotografias, imagens de instrumentos antigos no observatório, no edifício. Temos imensos instrumentos também das diversas áreas científicas em que o observatório trabalhou e trabalha, desde a meteorologia, desde o geomagnetismo, da sísmica também, com sismógrafos, são visitáveis, por exemplo, isto já não funciona, este sismógrafo, mas é visitável e será um gosto receber-vos, como digo, daqui a uns tempos, será um gosto e verem de viva voz e conversarmos melhor sobre este acervo, este espólio instrumental que temos no Instituto. Olha, cá está, esta é uma imagem, uma fotografia do sismógrafo Milne, que
que ainda hoje existe, isso é uma fotografia atual, e é este o sismógrafo que então observa esse grande sismo de 1909. Está lá, está no Instituto, também é alvo de estudo, o projeto Contempla. O projeto Contempla também estudo deste instrumento, como dos outros instrumentos todos. Contempla também o estudo de todos os dados científicos coligidos nas diversas áreas, não é? Que vos falei, em que o Observatório atua desde os anos 60 do século XIX, ou seja, temos uma série temporal enorme de dados que são super úteis em estudos atuais em estudos atuais de geociência. Por exemplo, dados meteorológicos, esta linha temporal de dados meteorológicos há mais de 150 anos, é extremamente útil para hoje estudarmos em larga escala, todas estas variações de temperatura e entrarmos com dados científicos nesta discussão científica e estudo dos problemas, por exemplo, das alterações climáticas, por exemplo, só para verem a importância do acervo que temos no Observatório. O Observatório tem uma vida riquíssima e longa de ciência, não é? De produção de ciência. Foi ao longo do tempo, isto são capas de publicações periódicas que o Observatório fazia sobre as observações que aí desenvolvia, não é? E todo o Observatório, todo esse espólio enorme de livros, aqui é a sala do antigo diretor de livros, de instrumentos, de dados observacionais, de livros com registros de publicações e produção científica dos atores da altura, não é? Ao longo destes 150 anos, é alvo deste projeto chamado ISTIGUC e que tem este é um nome em inglês, porque é um projeto, desculpem, é um projeto internacional, financiado pela Fundação Ciência e Tecnologia, e daí ter o nome em inglês. Também podem pesquisar na internet e descobrirão uma página do projeto onde temos mais alguma informação sobre ele. E é no âmbito desse projeto que tem, como percebem, ou como eu espero que consiga fazer entender, tem uma série de áreas de trabalho de estudo, desde o estudo desse acervo, o estudo dos instrumentos, o estudo desse acervo de catálogo de dados históricos, geocientíficos, estudar isso, estudar e depois também perceber como é que essa ciência ao longo do tempo vai interagindo com as necessidades da própria sociedade, não é? E como o Observatório está sediado em Coimbra, quando foi construído nos anos 60, foi numa região longe do centro, hoje em dia já é centro, estamos muito pertíssimo para quem conhece Coimbra e quem é Santa Comba certamente conhece relativamente bem Coimbra. Estamos perto do Jardim Botânico, perto do Caminho da Saudade, na Avenida Dias da Silva, mas na altura era uma parte completamente não urbanizada da cidade, não é? E por isso todo este também o crescimento da cidade e o envolvimento, como é que o crescimento da cidade também interage com a produção científica que se vai fazendo e que se fez no Observatório, também está no âmbito deste projeto, não é? E por isso é no âmbito deste projeto então, que nasce também, lá está nesta parte principalmente de divulgação e disseminação de ciência, que nasce a ideia de, quando dos 50 anos do sismo de 69, comemorarmos então com esta exposição e percebermos como é que este fenómeno físico, né, na altura, foi relatado pela nossa imprensa local. E a exposição retrata precisamente isso, ou seja, é uma série de recortes de jornais aqui da região centro e depois também com alguns painéis explicativos do que é isto do fenómeno sísmico, o que é um sismo e a exposição precisamente é precisamente isso. E nasce então no quadro deste projeto albergado no CITEUT, não é?
Aqui são apenas fotografias do nosso muro principal, é um muro enorme, porque a área onde está o observatório é uma área grande, 1 hectare e pouco, quase 2, no centro da cidade, muita gente, mesmo as pessoas de Coimbra e até os estudantes da própria universidade passam aqui na Avenida Dias da Silva e como não conseguem olhar lá para dentro por causa do muro alto e da vegetação, não sabem bem o que é que lá está, apenas veem Instituto Geofísico, mas as portas estão abertas e quem sabe na próxima primavera, porque não uma visita de alguns de vós lá ao observatório, será um prazer. Temos uma vista magnífica sobre a baixa da cidade para o outro lado, para a parte nova da cidade, para o estádio da Académica, para a região de Solum, por isso também é bastante aprazível na primavera e no verão, com bom tempo, o espaço, por isso aqui fica o convite, o repto, olhem aqui, já agora, se permitem uma imagem aérea do Google Maps, isto é todo o nosso, ou seja, todo o nosso espaço desculpem, do observatório. Por isso aqui fica o repto, venham-nos visitar, poderemos falar com mais interação e na presença física é sempre muito mais fácil e mais agradável fazer uma visita e verem também a estação sísmica que hoje em dia existe, que o observatório, ou seja, o Instituto continua a fazer, ou seja, nós coligimos dados sísmicos ainda hoje, é uma estação sísmica integrada na rede nacional e na rede europeia e mundial de registros sísmicos, mas também temos meteorologia e também temos observações magnéticas. Já não aqui, isso também é uma história engraçada, quando da expansão da cidade, fomos para uma outra zona nos anos 30 do século XX, em 1930, fomos para uma outra zona da cidade de Coimbra e pronto, e era isto que eu vos queria falar, um bocadinho de como é que nasce a exposição no âmbito deste projeto e que projeto é este e espero que vos tenha despertado alguma atenção e algum interesse para uma visita. Um especial abraço a todos, claro, todos que nos veem, e especialmente a todas as pessoas e principalmente aos alunos, que eu espero que tenham o gosto de visitar a exposição. Um abraço a todos e obrigado por desta maneira um bocado estranha, mas seja como for, levarmos a exposição aí a Santa Comba. Um abraço a todos e muito obrigado, sim. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Ana Gomes, eu sou investigadora do Centro de Investigação da Terra e do Espaço e do Departamento de Geociências da Universidade de Coimbra e estou hoje aqui para vos falar um pouco sobre a exposição que irá estar patente na Biblioteca Municipal Alves Mateus de outubro a dezembro deste ano. Esta exposição incide essencialmente sobre o sismo de 28 de fevereiro de 1969 e está enquadrada neste âmbito na Biblioteca devido à comemoração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes. A exposição em causa está organizada em 9 placares, sendo os 3 primeiros mais gerais. O primeiro, na verdade, é um placar em que se mostra a evolução da localização da Península Ibérica ao longo dos tempos geológicos. Nem sempre a Península Ibérica esteve no local onde hoje em dia está. E, portanto, ao observar este mapa, este placar, vocês podem ver a sua evolução ao longo dos tempos. No segundo placar, falamos um pouco da sismicidade do mundo e em Portugal, onde é possível verificar que existem zonas preferenciais para a ocorrência de sismos, quer no mundo, quer em Portugal continental. No terceiro placar, fazemos uma resenha dos principais sismos que afetaram Portugal desde 63 a.C. até o último grande sismo em 1980, que abalou a Ilha Terceira nos Açores, e portanto é no fundo uma linha cronológica dos diferentes sismos, pautando essencialmente aqueles que causaram danos ou vítimas mortais. No placar seguinte, falamos já sobre o sismo de 28 de fevereiro
propriamente dito, 1969, em que realmente a região centro, tal como todo o país continental, foi avalado por este evento. E na altura também aqui a Universidade de Coimbra tinha a sua estação a funcionar e foi um dos sítios onde foi registado este evento. Na verdade, no placar seguinte falamos um pouco do registro, quais foram os aparelhos que registaram esse evento sísmico, que ainda hoje estão presentes no espólio do Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra. Atualmente não estão a funcionar, a parte da sísmica, a parte dos magnetogramas sim, mas podem ser visitáveis. E então nos placares seguintes faz-se a análise das notícias que saíram nos diferentes jornais da região centro sobre este evento. Estes dados são de extrema importância a nível científico para podermos atribuir o grau ao sismo, ou seja, qual foi a intensidade do sismo. É de acordo com aquilo que é relatado pelas pessoas e pelos danos que são sofridos que podemos dizer qual é o grau na escala de Mercalli, ou neste caso usámos a escala europeia macrosísmica de 1998, para podermos dizer qual é o grau com que foi sentido. E daí a importância dos relatos, dos testemunhos que foram dados, quer escritos, quer como poderão ver no final deste vídeo, os relatos das pessoas em viva voz que sentiram, que vivenciaram este evento, e isso é de extrema importância para podermos refinar de que forma é que este evento e todos os outros são sentidos em uma determinada região. Foi feita então a análise de diferentes jornais, todos eles, neste caso, na região centro, e a exposição culmina com um mapa de intensidades, ou seja, o grau com que foi sentido na região centro. Como se vê, não foi homogéneo, houve vários locais, vários jornais que contribuíram e daí o nosso agradecimento a todas as bibliotecas e todos os jornais que contribuíram para que fosse possível fazer este trabalho, este levantamento, mas como veem, este é um mapa que foi possível elaborar e onde podemos ver que realmente há diversos graus, diversa intensidade. Convido-vos a que vejam os testemunhos do final, pois são extremamente valiosos e são uma fonte preciosa. Muito obrigada. Residente de Santa Combatão, assisti realmente ao tremor de terra, não é? Acordei, madrugada, não vi as horas, mas sei que foi às 3h40 mais ou menos. Acordei com um barulho que não sei descrever, uma coisa horrorosa. Chamei o meu marido, disse que sentia um barulho tão feio que não sabia o que era, levantou-se, abriu a porta da rua para ver o que era, foi para dentro, quase não falava, agarrou-se a mim e disse, não sei o que se passa, mas deve ser um tremor de terra. Entretanto, as crianças, eram 7 no momento, vieram todas para junto de nós, agarraram-se a nós, eu acalmei-as com o meu marido, e disse-lhes para rezarmos, nos entregássemos a Deus que Ele nos ia proteger. E pronto, aí passou bastante tempo de aflição, não é? Entre todos, mas depois tudo acalmou, o barulho começou a diminuir e pronto, a partir daí, ao outro dia, soubemos o que é que se tinha passado, vários assuntos, vários comentários, muitas pessoas, umas fizeram de uma maneira, outras tinham feito de outra, e assim aconteceu. Eu sou Adelina Durães, na altura vivia no Palácio da Justiça,
paredes muito grossas, aquilo era tudo feito em pedra, e acordei com um barulho muito grande e as paredes abanavam, a minha filha acordou com o barulho das paredes e começou a gritar, e eu vim, trouxe-a comigo, fiquei ali assim, depois fui abanar o meu marido que estava a dormir, que não acordou, ficámos assim os três agarrados, ouvia-se um barulho, mas eu depois tive coragem de vir abrir a porta e saí assim uns passos e ouvia-se do lado de Castelanjo um barulho, parecia sei lá o que era, Eu entrei outra vez, fechei a porta, mas o meu marido não veio cá fora, teve muito medo. Eu é que fui a dar coragem, mas era tarde, eram umas 13 e tal da manhã, e ouvia cães a ladrar, porque havia ali na quinta muitos cães, e os cães então ladravam, e fomos outra vez para a cama, deitámos os três na nossa cama, estivemos até de manhã, e depois, ao outro dia, seguiram-se os comentários, uns de uma maneira, outros de outra. Eu depois, sobre a manhã, tive coragem naquela altura, mas sobre a manhã tive que ir ao médico, toda borda, porque afligiu muito o coração. E ele veio lá, o Zé depois foi lá chamá-lo, ele veio e disse que aquilo que foi da aflição que se viveu. O guarda-fatos, portanto, abanava, era o que se via abanar, e as mesinhas. Entretanto, fugiu, viemos para o corredor, que era a única divisão que não tinha absolutamente nada para cair, não é? E então foi aí que nós nos refugiámos e pronto, e foi uma noite de sobressalto. Para mim foi uma noite agitada, mas ao outro dia procurei estar tranquila e cuidar das coisas e agradecer a Deus por nada muito grave se ter passado, pelo menos connosco, não é? Pronto, havia coisas engraçadas, havia um comentário de uma mãe que, com a aflição, pôs um bebê e pegou o bebê de cabeça para baixo, não é? O bebê chorava e a mãe, atrapalhada, não sabia o que é que havia de fazer ao bebê, porque não se lembrava que ele estava ao contrário, não é? E outros mais, uma senhora também que tinha veio para a rua em camisa de noite, não é? Depois lembrou-se que tinha o dinheiro e foi a correr a casa, o marido gritava por ela que viesse embora, que viesse para a rua. Eu lembro-me a minha mãe dizer que havia um guarda-louça com chávenas e louças ter caído. O meu pai, com a aflição, veio cá fora, caiu pelas escadas abaixo, e partiu a cabeça. Isto em Cana Santa Maria. E a minha mãe chorava porque se lhe partiram a chave, mas se lhe partiu a louça. Depois eu fui lá e disse: "Oh, mãe, a gente compra mais, não faz mal." Mas estava tudo muito assustado. A mim não me abanava nada porque as paredes as paredes abanavam, mas os móveis não abanavam. Meu sim. O roupeiro parecia que andava a dançar ali assim, mas não caiu. Boa tarde, eu chamo-me Elsa Silvestre do Amaral, nasci no Vimieiro no dia 10 de julho de 1939. Venho hoje dar o meu contributo acerca do terremoto. Não tenho memórias dele, mas vou contar as memórias da minha mãe, que a minha mãe me deixou através de uma carta que ela escreveu para Angola, onde eu era enfermeira do Serviço de Saúde de Angola. Então, eu não tenho memórias do terremoto porque estava em Angola. A minha mãe escreveu-me uma carta a contar esse episódio que muita aflição lhes causou.
O meu pai acordou e lamentou a falta de respeito por àquela hora andarem tratores na rua. A minha mãe disse-lhe que não eram tratores, mas sim um terremoto. A minha mãe, na sua carta, falou-me da casa que tremia e o balouçar do telhado, que é de estrutura de madeira. O que mais a impressionou foi o ruído que vinha das entranhas da terra, um ruído medonho, enfurecido. Do vimieiro vinha um burburinho de vozes de homens e mulheres em pânico e vestidos em trajes menores saídos da cama. O terremoto passou e felizmente não deixou estragos. Um temor de terra, tinha eu 10 anos, acordei com barulho, entretanto abri a luz e percebi-me de um quadrozinho que tinha em frente na parede, que abanava constantemente, e chamei a minha mãe. Chamei a minha mãe e disse: "Oh mãe, vem aqui porque qualquer coisa não está bem, tenho o quadro na parede a abanar." E a minha mãe, que não se tinha apercebido da situação, disse-me assim: "Oh filha, descansa, dorme." E depois as mesinhas de cabeceira continuavam a abanar. E a minha mãe então aí começou a ouvir um barulho e a perceber-se da situação. Entretanto veio para o pé de nós: "Oh filhas, vamos rezar, isto é um tremor de terra, meu Deus, meu Deus." A situação foi piorando. Entretanto o meu pai disse: "Minhas filhas, metam-se debaixo das mesas, vamos rezando, vamos rezando." Foi horrível, foi uma situação que eu com 10 anos ainda hoje me recordo da situação. Entretanto, aquilo continuou, o barulho ia aumentando, tudo abanava, foi traumatizante. Mas para a minha idade, nunca mais vou esquecer tal situação, e que Deus nunca mais se venha a repetir uma situação dessas, porque é muito complicado para nós todos. Olha, eu na altura do sismo de 1969 não vivia em Santa Combadão, vivia em Torres, onde vou relatar o meu testemunho. Eram cerca de 3 horas, recordo-me, estava a dormir e ouvi um grande barulho. Levantei-me, vim à janela e assisti a um espetáculo que nunca tinha assistido, que era a luminosidade começou-se de manhã e um barulho ensurdecedor que vinha caminho, ou longe, sentia-se a caminho de casa. E fiquei curioso de perceber o que é que estava a passar. E então o barulho foi aumentando de intensidade até que passou por baixo da casa e seguiu o seu caminho. E a luz foi-se também diminuindo. E eu vi que a família estava toda a dormir, não tinha acontecido nada, deitei-me e continuei a dormir. No dia seguinte é que me apercebi, porque eu na altura dava aulas na escola secundária, e apercebi-me do pânico que nessa noite aconteceu nessa região de Santa Combadão. No meu testemunho não há grandes prejuízos materiais, porque a cidade está já construída de acordo com leis antissísmicas. Os prejuízos que me recordo são casas velhas, antigas, de pedra e muros, nas propriedades circundantes. E pronto, não se falava de outra coisa que se não fosse aquilo, porque era uma experiência que ninguém tinha tido na época. Há casos depois caricatos que foram acontecendo, depois eu digo. O grande pânico repetiu-se, isto acho que é importante dizer, o grande pânico repetiu-se na semana seguinte, porque correu o boato que ia haver um novo sismo na semana seguinte, então ninguém se deitou. A cidade ficou toda a dormir, ou a não dormir, fora das casas, na rua e nos campos. Mais uma vez, e sem querer ser outra coisa que senão o próprio, mais uma vez eu fui do prédio único que ficou a dormir dentro de casa, né, com a família, porque, enfim, achei que não havia necessidade de outra coisa. Não é? Pronto, portanto, este é o testemunho da época, já era homem, já trabalhava, já tinha filhos, e recordo-me até, porque mais que não seja 15 dias depois, nasceu o último dos meus filhos.
Eu morava nesta minha casa quando foi o sismo. Tinha a minha filha 3 anitos. Só sei que pegávamos ao colo, o pai voou para a rua e eu vinha correr a casa, buscar cobertores, pus-los no chão, levei para fora, pus-los no chão, pus aos pezitos dela, levei outro para cobrir e eu ajoelhei-me no chão, porque me tinha medo. Mas era muita gente de todo lado a correr para ali, muita gente, porque no Recife havia muita gente, agora não. Tudo para depois ali, isto era de noite, isto abanou tudo, era velho, abanou, mas não caiu nada ao chão. E eu ali embaixo nas escadas, há uma porta, que esta casa era da Senhora Maria do Sidónio. E eu fui contra a porta e o porco também vinha para a rua. Eu lá consegui meter me chutei lá para dentro e fechei a porta e fugi para o Recife, só tinha tempo de me ajoelhar e rezar. A minha filha chorava, a pequenina não sabia. E eu rezava, pedíamos todos a Deus que isto acabasse. Também não demorou assim tanto tempo depois. Quando acabou, olha, tudo chorava ao mesmo tempo. E vinha gente ali debaixo, do lado do forno, era gente do Recife, era muita gente aqui. Sei que uma medida que se agarrou também a minha, honor, eu assim, calma que isto vai passar. Então não chores, não chores. Era muita gente, a gente já quantos pensavam que se tudo a chorar. Pois, e mesmo vindo para casa tivemos medo. Tínhamos medo, ainda fomos para a rua, estávamos ali, mas aqui não quis ficar. Depois diziam que aquilo podia abrir brecha e nós enfiámos lá dentro. Mas então, só por acaso me cai a casa em cima. Mas lá ficou. Mas tudo lá ficou, ninguém saiu. Depois começaram a andar uns para um lado, outros para o outro, mas isto foi-me falado depois. Todos os dias se falava no mesmo e todos os dias se tinha medo. Todos os dias se tinha medo. Então a minha era pequenita, sempre agarrada a mim, outro dia, mãe, não há nada, já passou, já foi embora. Foi um vento muito grande. Tinha coisa que era vento. Ela só dizia que tinha muito medo. Oh mãe, tenho medo, a chorar. Porque me ia chorar. Não choras, disse era a mulher que dizia assim, não chore. Não estou a chorar, é do frio. Era a chorar e a pedir a Deus. Muita gente se ajoelhou, muita gente se ajoelhou naquelas pedras no Recife. Foi um choque muito grande. Mas esqueceu. Este sismo nunca mais esqueceu. Mas também não gosto muito de recordar dele. Porque a aflição que eu apanhei, eu sou a do porco, a minha comia. Coitadinha, ele também abanou aquilo. Isto é tudo velho, abanou tudo. E o outro já se melhor, o seu porco está aqui. Mas olha, agradeço-me a mim que ele não ia fugir. E a porta, eu caí para trás, a porta abriu, coitadinho do animal. Mas por Deus ficou lá dentro. Depois, quando ainda fui ver, ele estava deitado. Mas na altura estava de pé, contra uma pedra que lá estava, que existia lá uma pedra, e ele de pé, e eu fechei a porta para cá, se ele vinha para a rua comigo. Coitadinho, são animais, mas constantemente sentiu, ouviu o barulho como nós. Isto destruiu tudo, isto era velho, esta casa era velha. Tremor de terra do ano 1969, tenho a dizer que foram os segundos em que as casas abanaram bem. Houve algumas rachadelas, mas não houve grandes perigos. Houve pessoas, os meus filhos, gêmeos, que tinham 7 anos, nunca, não acordaram. Nós acordámos, eu e a minha mulher, e ficámos em pânico por causa da nossa filha que estava no Cargal de Sol, no colégio, no internato. De resto, não há mais nada a dizer. Bom dia. Hoje, dia 13 de outubro, Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, vamos falar sobre sismos. Vamos tentar perceber o que é o sismo, como é que os sismos são gerados, quais são os seus principais efeitos, qual é a sua distribuição em termos de superfície terrestre. Vamos ver também qual é o enquadramento tectónico de Portugal continental que lhe confere alguma sismicidade e, por fim, vamos ver algumas medidas que devemos adotar individualmente para minimizar o efeito dos sismos. Os sismos são vibrações do solo em consequência da súbita libertação e propagação de energia sob a forma de energia elástica. Eles podem ter causas naturais ou causas artificiais. Das causas naturais,
Podemos destacar as causas tectónicas, que são os sismos que são gerados por fraturas e deslocamento de massas rochosas. Podem ser de causas vulcânicas, por exemplo, por ação de explosões vulcânicas. Podem ser causados por deslizamentos e subsidências. E, por fim, podem ser causados pela queda de grandes meteoritos. No caso dos sismos artificiais, são basicamente os sismos gerados por ação humana, podemos falar das explosões artificiais, nomeadamente as que são geradas por testes bélicos ou pelo desmonte de frentes de pedreira. Ora, os sismos de causa natural são os mais frequentes e deles os que libertam maior quantidade de energia, os que são mais frequentes são os sismos de causas tectónicas. Os sismos de causas tectónicas são os sismos gerados quando as rochas sob tensão crescente fraturam subitamente ao longo de uma falha. Portanto, as falhas são as estruturas geológicas geradoras de sismos. Nós aqui temos neste slide dois modelos de falha. Este é o chamado modelo de falha normal e este, o que fica por baixo, é o chamado modelo de falha inversa. No modelo de falha normal, a falha separa dois blocos e o bloco que desce é o bloco que se move no sentido de inclinação do plano de falha. Este tipo de falhas é típico de contextos de estiramento crustal. Ora, no caso do modelo de falha inversa, nós temos uma falha a separar dois blocos rochosos em que o bloco que sobe contra o sentido de inclinação do plano de falha. Em qualquer dos dois modelos, o início do processo de ruptura tem o nome de hipocentro, ou o local onde se inicia o processo de ruptura, tem o nome de hipocentro ou foco. O local à superfície terrestre na vertical do hipocentro tem o nome de epicentro. Ora, geologicamente e fisicamente, considera-se que as tensões a que as rochas estão sujeitas podem ser representadas por três eixos perpendiculares entre si. Um eixo sobre o qual atua a tensão compressiva máxima σ1, um eixo sobre o qual atua a tensão compressiva mínima ou σ3 e um terceiro eixo sobre o qual atua a tensão intermédia σ2. No caso das falhas normais, que são falhas provocadas por movimentos distensivos ou movimentos de estiramento crustal, os blocos rochosos são afastados e o campo de tensões vigente apresenta σ1 vertical e o σ3 horizontal, tal como mostra a figura. No caso das falhas inversas e dos cavalgamentos, que são provocados por movimentos compressivos, e ocorrem sobretudo nos locais em que há encurtamento crustal, neste caso os movimentos tendem a aproximar os blocos rochosos e o campo de tensões vigente apresenta o σ1 horizontal e o σ3 vertical. No caso das falhas transversais, os blocos rochosos deslizam uns paralelamente aos outros ao longo da direção da falha, e neste caso o campo de tensões vigente apresenta σ1 e σ3 horizontal, fazendo σ1 um ângulo de aproximadamente 45 graus com o plano de falha. O mecanismo dos sismos e o modelo do ressalto elástico. A explicação mais vulgarmente aceite para a origem dos sismos faz-se através do chamado modelo do ressalto elástico, que se baseia na deformação elástica das rochas. Segundo este modelo, a energia acumula-se nos blocos rochosos ao longo de uma falha sob a forma de deformação elástica. Quando as forças de atrito entre os blocos rochosos
ou são suplantadas, o que é que vai acontecer? Os blocos rochosos movem-se subitamente e a energia é libertada sob a forma de um sismo. Ora, a energia libertada, quando de um sismo, propaga-se em todas as direções a partir do foco sob a forma de ondas elásticas, as chamadas ondas sísmicas. Podemos considerar dois grupos de ondas sísmicas. As ondas de corpo, que se propagam do interior para o exterior a partir do foco. Destas, consideram-se as chamadas ondas primárias ou longitudinais, também conhecidas por ondas P. Estas ondas viajam muito depressa, portanto têm uma grande velocidade e são as primeiras a serem sentidas. Fazem vibrar as partículas rochosas na mesma direção da propagação da onda. Em seguida, falamos das ondas S. As ondas S, secundárias ou transversais, são as segundas a serem sentidas e fazem vibrar as partículas rochosas numa direção perpendicular à propagação da onda. Podemos ainda falar de outro grupo, as ondas superficiais, que resultam da reflexão das ondas de corpo na superfície terrestre. As ondas superficiais podem ser agrupadas em dois tipos. As ondas Love, que são responsáveis pela torção da superfície terrestre, as ondas, ou são também designadas por ondas L, e as ondas Rayleigh, ou R, que são responsáveis pelo ondular da superfície terrestre. Estes dois tipos de ondas têm uma baixa velocidade, têm uma grande amplitude e são as ondas sísmicas responsáveis pelos maiores estragos. Os sismos podem provocar uma série de efeitos na superfície terrestre. Subidas e descidas de blocos rochosos, aberturas de fissuras, movimentos de encosta, inundações, liquefação de solos, destruição de infraestruturas e tsunamis. Os sismos apresentam uma distribuição típica na superfície terrestre. Essa distribuição não é ocasional. Esta distribuição está relacionada com os limites das chamadas placas litosféricas. A superfície terrestre não é uma superfície contínua, ela é constituída por fragmentos, como um puzzle gigante. E a maior parte dos sismos concentra-se nas bordaduras desses fragmentos e resultam da interação desses fragmentos uns com os outros. Nesta imagem, neste slide, nós podemos ver as principais placas tectónicas, como a placa do Pacífico, a placa indo-australiana, a placa da América do Sul, a placa da América do Norte, a placa de Cocos, a placa africana, a placa euroasiática. Podemos ver ainda os tipos de limites das placas litosféricas, portanto, o que é que acontece nesses limites? Eles não são todos iguais, não têm todas as mesmas características. Há limites entre placas em que os blocos rochosos são comprimidos, e porquê? Porque nesses limites as placas aproximam-se umas das outras, enquanto que há limites em que há formação de litosfera. Porquê? Porque as placas tectónicas se afastam umas das outras. Nesta imagem podemos ainda também, em locais apontados com setas, a velocidade com que essas interações se dão. A velocidade aqui está em centímetros por ano. Portanto, a velocidade, centímetros por ano. Por exemplo, nestas zonas do Oceano Índico, temos velocidades da ordem dos 7,3 centímetros por ano. Mas há locais no Pacífico em que temos velocidades da ordem dos 17,2 centímetros ano. Ok? Ora, como eu referi anteriormente,
Estas são as principais placas tectónicas, estão aqui manchadas a cores distintas, e temos os diferentes limites de placas. Por exemplo, os limites distensivos são os limites onde há estiramento crustal e onde há formação de rifts, quer em zonas imersas, quer em zonas submersas. A maioria dos rifts está efetivamente em zonas submersas, são ou estão localizados nos fundos marinhos e fazem parte das dorsais ou dos sistemas de dorsais. Portanto, aqui os locais na imagem assinalados por são os locais onde aparecem este tipo de situação. Portanto, que tipo de falhas acompanham estes ambientes, que são chamadas falhas normais, como vimos ainda há pouco. Os limites marcados com o número 2 são os limites compressivos, são os limites onde há encurtamento crustal. Porquê? Porque nestes limites há aproximação entre as placas tectónicas. E por fim temos os limites assinalados por 3, como este limite aqui entre a Eurásia e a África, ou o limite entre a placa do Pacífico e a placa da América do Norte. E, portanto, neste limite, o que é que nós vamos ter? Vamos ter movimentação lateral dos blocos rochosos paralelamente uns aos outros. Em qualquer deles, a tensão gerada por estas interações provoca sismos. Vai provocar rupturas e vai provocar sismos. No caso dos ambientes de distensão crustal, os sismos são normalmente superficiais, ou seja, são sismos cujos focos não vão além dos 70 a 80 km de profundidade. Já nos limites compressivos, os sismos podem distribuir-se em profundidade num vasto leque, numa vasta amplitude. Portanto, podemos ter sismos superficiais, mas podemos ter sismos muito profundos, cujo foco pode rondar os 700 km de profundidade. No caso dos ambientes tectónicos de desligamento, vamos ter sismos também de foco intermédio a superficial. Nesta imagem, nós podemos ver a distribuição dos sismos. Na imagem de cima, sismos de qualquer profundidade, portanto, todas as profundidades, ok? Das intermédias às profundas, e na imagem de baixo nós só vamos aqui considerar os sismos de profundidade intermédia e profunda. Nós podemos então concluir que não há zona na superfície terrestre onde não ocorrem sismos, mas no entanto há zonas preferenciais, e essas zonas preferenciais seguem nitidamente os limites das placas tectónicas. Embora haja depois, podemos ver com alguma atenção, ocorram sismos no interior das placas tectónicas. Os sismos que ocorrem ao longo dos limites das placas tectónicas designam-se por sismos interplaca. Os sismos que ocorrem no interior das placas tectónicas designam-se por sismos intraplaca. Na imagem de baixo, nós podemos verificar que os sismos de foco profundo, ou intermédio e profundo, se concentram preferencialmente em torno da bacia do Oceano Pacífico e nestes setores da Ásia Central a norte da Índia. Portanto, são as zonas onde aparecem as principais zonas de subdução. Esta imagem representa, ou estão representados, os sismos ocorridos entre 1990 e 2005. Pronto, o tamanho destes círculos e a sua cor estão relacionados com a magnitude dos sismos. Sismos representados com círculos a vermelho de grande diâmetro são os sismos de maior magnitude, ok?
os sismos com círculos de muito pequeno diâmetro, e amarelos são os sismos de menor magnitude entre 4 e 4,9. Podemos ver realmente e confirmar que a maioria dos sismos segue a bordadura das placas tectónicas, portanto estão distribuídos ao longo das faixas que correspondem aos limites das placas tectónicas, embora possamos ainda observar que há sismos perdidos, isolados ao longo de vários setores, fora dos limites das placas. Mas se repararem também, esta distribuição é interessante porque coincide em alguns aspectos com a distribuição mundial das grandes metrópoles. Realmente verifica-se que, comparando o mapa da distribuição das grandes metrópoles a nível mundial com o mapa da distribuição da sismicidade a nível mundial, que há uma coincidência. Ora, estas coincidências tornam urgente a adoção de medidas para minimizar estes locais em caso de catástrofe, para minimizar os efeitos destas catástrofes sobre estes locais. E porquê que e sempre houve a preferência do homem se fixar em determinados locais, sabendo que esses locais eram suscetíveis de sofrerem abalos sísmicos? É que estes locais têm muitos condicionantes que levam a que o homem prefira fixar-se neles, nomeadamente solos ricos, água em abundância, proximidade da linha de costa. E tudo isto faz minimizar o efeito de um sismo, dado que outros fatores se levantam e que são fatores que proporcionam ao homem bem-estar. No entanto, esta proximidade ou esta sobreposição entre os locais das grandes metrópoles e os locais de maior sismicidade fazem pensar e fazem com que se adotem urgentemente medidas, como eu referi, para minimizar os efeitos dos sismos. Ora, no setor do Mediterrâneo, onde se situa a Península Ibérica, nós podemos considerar uma faixa que se estende dos Açores até ao Cáucaso e à região iraniana. Nesta faixa, nós estamos posicionados no início da zona de convergência. Esta faixa é a faixa que se estende dos Açores ao Irão. É uma faixa que é influenciada pelo contato e pela interação entre a placa euroasiática e a placa africana ou da Núbia. É uma faixa em que na zona dos Açores o contexto tectónico é distensivo. Em pleno oceano entre os Açores e a Ibéria, o contexto tectónico é de desligamento, portanto em movimento lateral, em que os blocos se movem uns relativamente aos outros e paralelamente à direção da falha principal, e depois vamos tendo uma zona de convergência que se vai alargando e que se vai acentuando à medida que caminhamos para leste, a sul da Península Ibérica e por toda a faixa mediterrânea. Neste setor em convergência, nós podemos distinguir a região ibero-magrebiana, é onde se situa a Península Ibérica. Depois temos o Arco da Calábria,
fica no setor da Itália, o arco do Mar Egeu, o arco do Cáucaso, ou a região do Cáucaso, e depois a região iraniana. Se olharmos para a velocidade de aproximação das duas placas tectónicas, temos que na região ibero-magrebiana a velocidade de aproximação é de cerca de 3 mm por ano, já na Calábria 6 mm por ano, no arco do Egeu 30 mm por ano, na região do Cáucaso 10 mm por ano e na região iraniana 15 mm por ano. A tendência é que esta velocidade de aproximação se acentue à medida que caminhamos para leste, em direção aos Himalaias. Este mapa mostra, como exemplo, a sismicidade atual das zonas de deformação ao longo do limite de placas África-Eurásia, num período de 10 dias. Neste caso é um mapa que se reporta a janeiro de 2005. Nós podemos ver que todo este setor, que há pouco mostrámos como uma banda de deformação compressiva, todo este setor está ponteado, e estes pontos, que são aqui representados por pequenos círculos, representam sismos. Este é o setor em deformação que estamos a falar. Todo este setor tem relevos novos, e todos estes relevos são relevos atuais, são relevos cenozoicos, portanto têm menos de 65 milhões de anos e, portanto, todos estes relevos são influenciados pela tectónica ou foram gerados por ações tectónicas em consequência da convergência de placas Eurásia-Núbia ou Eurásia-África. Para a Península Ibérica e para Portugal continental, desta faixa que se estende dos Açores ao Cáucaso e à região iraniana, o que nos interessa é o limite ocidental, ok? Portanto, é este setor ocidental. Portanto, a zona ocidental ou o limite ocidental entre a África e a Eurásia é aquele que nos influencia diretamente. Portanto, na região açoriana, para lembrar, o contexto tectónico é dominante em distensão. No setor entre os Açores e a Ibéria domina o desligamento e depois, a partir destes relevos que se designam por crista, tor, madeira, a partir daqui para leste, começa-se a entrar num regime compressivo. Ora, esta imagem mostra-nos, portanto, aquilo que eu acabei de dizer, na região dos Açores, que está aqui junto à dorsal atlântica, o regime é distensivo. Neste corredor entre a Ibéria e os Açores, o regime é transcorrente, portanto há movimento lateral, e a partir do sudoeste da Ibéria para o Oriente vamos ter de forma dominante o regime compressivo. Este outro mapa mostra a sismicidade deste corredor, Açores, Gibraltar, Tunísia, entre 1912 e 1985. Todos estes pontos a vermelho que aparecem representam epicentros. Como nós podemos ver, temos uma região bem marcada, quase de forma linear, que me representa o limite entre a placa da Núbia e a placa euroasiática. Este limite quase linear tem um significado tectónico, representa uma zona de falha com movimento lateral, que é conhecida pelo nome de falha da Glória, e depois para leste podemos verificar que a sismicidade fica muito difusa em zonas que se estendem por todo o sul da Península Ibérica e norte da África. Depois vamos ter ainda uma concentração de sismos entre a Ibéria e França, na região dos Pirineus, mas também verificamos que há uma sismicidade
dispersa por toda a Península Ibérica, à exceção aqui da zona central da Ibéria, em que a sismicidade é muito baixa ou nula. Portanto, praticamente temos uma Ibéria que está aqui enquadrada num ambiente ou num contexto de limite de placa, contexto esse que lhe proporciona então uma sismicidade que é constante, embora a velocidade de aproximação entre as duas placas seja baixo, esta sismicidade está presente e pode ocasionalmente ser uma sismicidade importante sob o ponto de vista de magnitude. Esta imagem mostra a sismicidade da região Açores-Gibraltar no início de setembro de 2018. Reparem como a sismicidade se concentra no limite de placa, portanto há uma importante sismicidade interplaca na região dos Açores, na região do sudoeste ibérico, mas depois temos algo de sismicidade importante para o interior da Ibéria, e nomeadamente no próprio território português. Esta imagem mostra-nos os principais relevos da Península Ibérica e da zona submersa junto à Península Ibérica. Todos estes relevos são relevos ativos, sob o ponto de vista tectónico, porque estão associados a falhas importantes, falhas que estão ativas na atualidade. Portanto, quer no mar, quer em terra, os principais relevos da Península Ibérica têm menos de 65 milhões de anos, então, são relevos cenozoicos, e alguns deles têm falhas, ou estão associados a falhas, com atividade neotectónica, portanto, com a atividade frequente e permanente nos últimos 2 milhões de anos. Esta imagem mostra-nos os principais relevos e todas as linhas a negro que vocês podem ver na imagem, todo este emaranhado de linhas a negro representam-nos falhas cenozoicas, portanto, falhas geradas ou que estão ativas durante o Cenozoico. E muitas delas, como eu referi, ativas até na atualidade. Portanto, os relevos da Península Ibérica e do oceano na bordadura da Península Ibérica são os relevos a que estão associadas falhas sismogénicas, falhas ativas que geram sismos. Reparem, todo este enxame de pontos vermelhos e laranja representam a sismicidade da Península Ibérica e do norte da África, da região de Marrocos, Tunísia, entre 1992 e 2017. Reparem na quantidade de sismos todo este setor possui. Portanto, isto significa que este setor está sob tensão, Essa tensão é uma tensão que resulta da interação entre estas duas placas, a placa da Núbia a sul, a placa Eurasiática a norte e a Península Ibérica encaixada entre estas duas placas. Portanto, a Península Ibérica está numa posição-chave, sob o ponto de vista geotectónico, está numa posição de limite entre duas placas tectónicas e, portanto, sujeita à interação entre essas duas placas e, portanto, sujeita a carga, sujeita a tensões. Está claro que os blocos rochosos vão acumulando tensões até atingirem o limite de ruptura, a partir do qual quebram e, portanto, libertam-se. Toda esta sismicidade mostra o estado de tensão em que todo este setor do globo, a leste do Atlântico e a oeste do Mediterrâneo, está sujeito. Mais uma vez, podemos comparar
toda aquela sismicidade com o contexto tectónico da Ibéria. Todas estas linhas, todos estes traçados a negro representam falhas ativas durante o Cenozoico. Algumas delas, como eu referi, estão ativas desde há 2 milhões de anos até aos nossos dias e, portanto, são falhas geradoras de sismos. Este mapa é um mapa geológico da Península Ibérica. É um mapa que mostra os grandes componentes geológicos da Península Ibérica. A região central da Península Ibérica é uma região onde se concentram as rochas mais antigas, portanto, as manchas que aqui estão em tons de castanho, roxo, rosa, representam-nos o núcleo, o setor mais antigo da Península Ibérica, e estou a falar mais antigo, quando tem idades à volta dos 500 milhões de anos, 550 milhões de anos, ou um pouco mais antigos. Depois temos as zonas mais periféricas, portanto, que rodeiam essa zona mais antiga, designada por maciço ibérico. Essas zonas que rodeiam esse setor mais antigo são onde aparecem as rochas mais recentes. Estão associadas ao setor dos Pirineus e estão associadas às bordaduras atlântica e mediterrânica. E, portanto, contém rochas que são, sobretudo, rochas de idade mesozoica e cenozoica. Portanto, têm à volta de 200 milhões de anos até aos nossos dias. Esta imagem mostra à esquerda o mapa geológico de Portugal, à escala 1/500.000, e à direita mostra-nos os principais corredores de falhas ativas na atualidade, no setor emerso. Podemos ver como importantes todas estas falhas que aparecem no norte de Portugal e que vão de todo o nordeste português até à zona central de Portugal, à zona da Serra da Estrela. Depois temos um setor importante que se prolonga para sul ao longo do Vale do Tejo e temos depois um setor importante no Baixo Alentejo e Algarve. No mar, há toda uma série de estruturas que são também importantes e que geram sismos. Portanto, são estruturas que convém ter em consideração, dado que, ao gerarem sismos e por se localizarem no mar, poderão gerar tsunamis. Destas estruturas podemos referir o cavalgamento do Banco de Gorringe, designado por CBG, ou o cavalgamento da planície de Ferradura, designado por CPF, e ainda podemos falar da falha inversa do Banco do Guadalquivir, FINBG, que também é um setor que poderá desencadear sismos com a formação de tsunamis. Por fim, não esquecer o cavalgamento de Marquês de Pombal, designado por CMP, que é também outra estrutura importante deste setor do sudoeste da Península Ibérica, capaz de gerar sismos destruidores com a formação de tsunamis. Estes dois mapas mostram à esquerda a Carta Neotectónica de Portugal, onde estão colocadas as principais estruturas ativas de Portugal continental e estruturas capazes de gerar sismos, e à direita está representado o mapa de risco sísmico do território português, publicado em 1983. Realmente
este mapa vai estabelecer um zonamento no território português, de A a D, zonamento este que mostra regiões de maior sismicidade. Mostram também que há um decréscimo na sismicidade de A para G. Portanto, a região marcada por A é a região de maior sismicidade, enquanto que a região marcada por D será a região de menor sismicidade. Este mapa foi construído com base na ideia e no modelo em que as grandes estruturas geológicas geradoras de sismos se localizam no mar, a sudoeste da Península Ibérica, e, portanto, a sua ação tem repercussões sobre o território de sudoeste para nordeste. Daí que a zona de maior sismicidade se localize logo a sudoeste e a sismicidade vá atenuando para nordeste. Hoje em dia, os estudos feitos mostram que há setores muito importantes e que podem levantar problemas sob o ponto de vista da sismicidade, mesmo no interior do território português, nomeadamente no nordeste português. E, portanto, este zonamento que até há pouco tempo se tinha das regiões de maior e menor sismicidade está um pouco posto de parte, porque os estudos mais recentes apontam para que as coisas não sejam bem assim. Portanto, nesta imagem que aqui se é representada agora, os traços a vermelho representam as falhas, as principais falhas ativas da Península Ibérica na atualidade e aquelas que são mais importantes, são capazes de gerar sismos de magnitude igual ou superior a 6. Em Portugal, para Portugal continental, são de particular importância 4 zonas que estão aqui sombreadas. No mar, no setor sudoeste da Península Ibérica, depois a zona do Algarve, o Vale Inferior do Tejo e o Nordeste transmontano. Esta é a nova carta de zonas sismogénicas de todo este setor do segmento oriental da zona de falha Açores-Gibraltar. Alguns sismos históricos de Portugal. Podemos falar do sismo de Tavira de 27 de 12 de 1722, o sismo de Lisboa de 1 de novembro de 1755, o sismo de Benavente de 23 de 4 de 1909 e o sismo de 28 de fevereiro de 1969. Este mapa dá-nos uma ideia da sismicidade atual do território onde Portugal se insere e marcados com círculos coloridos estão os sismos históricos. Ora, face a isto, que medidas nós podemos adotar, medidas simples, para tentar minimizar os efeitos dos sismos? Nós podemos considerar 3 momentos: antes, durante e após o sismo. Antes do sismo, nós devemos nos munir de todas as informações sobre sismos e falar abertamente sobre os sismos. Devemos ter em casa água armazenada em garrafas e alguma comida enlatada e empacotada. Devemos aprender a desligar o gás e a eletricidade nas nossas casas. Devemos ter sempre uns estojos de primeiros socorros guardados. Devemos ter uma lanterna de pilhas e um rádio de pilhas. Devemos fixar as estantes e as caldeiras de água às paredes e não colocar objetos pesados no cimo das estantes. Durante os sismos, ou durante um sismo, não devemos usar o elevador. Devemos afastar-nos das janelas e de todos os objetos que possam cair. Devemos proteger-nos debaixo de uma mesa maciça ou da ombreira de uma porta no interior do edifício.
devemos evitar tanto quanto possível o pânico. Se estivermos no exterior das casas, devemos procurar locais abertos e longe dos edifícios. Se estivermos dentro de um carro, devemos parar o carro e não sair do carro, e devemos evitar correr precipitadamente para as saídas. Após um sismo, devemos evitar manejar lume ou fazer lume, tentar arejar os locais, evitar usar os telefones, vestir roupa quente e calçar sapatos, ajudar tanto quanto possível a socorrer feridos ligeiros, tentar apagar pequenos incêndios, chamar os bombeiros se necessário, afastar-nos das zonas litorais por causa dos tsunamis e estar sempre atento às notícias e seguir as instruções dadas. Ora bem, em conclusão, a maioria dos sismos está associada com o movimento ao longo de falhas ativas causadas pelas interações que se geram ao longo dos limites das placas litosféricas, correspondem à súbita libertação de energia acumulada nos blocos rochosos ao longo das falhas ativas, sob a forma de energia elástica. A posição geotectónica de Portugal continental no limite de placas, no limite convergente entre a Eurásia e a Núbia, torna-o vulnerável à ocorrência de sismos que podem ser destruidores, como é o caso, ou como demonstra o registro histórico. Em Portugal continental, as zonas de maior sismicidade são o Nordeste de Portugal, a zona do Vale Inferior do Tejo, a zona do Banco do Gorringe e a zona da margem ibérica, quer o Oeste-Sudoeste, quer na costa algarvia. A maior parte das falhas geradoras de sismos localiza-se no mar e, portanto, além do sismo, há que aguardar a ocorrência de tsunamis que podem alcançar a costa em poucos minutos. E como atuar? Ora, estar vigilante e atender ao que a comunidade científica tem para dizer a esse respeito, planificar com rigor os espaços urbanos, fazer respeitar as normas de segurança através de uma fiscalização apertada e adequada, informar e sensibilizar as populações, começando pelas camadas mais jovens, sobre este tipo de processos e os comportamentos mais adequados a ter face a eles, ter serviços de proteção civil preparados para dar resposta em situações de alarme e, por fim, ter decisores políticos capazes de enfrentar um tal desafio.